Porque agora chegou a hora da nossa entrevista do dia, né, Pedro? A gente vai falar sobre empreendedorismo hoje, porque cada vez mais os empreendedores estão usando as mídias sociais para transformar curtidas em vendas. E com as estratégias certas, é possível sim alcançar novos clientes, divulgar produtos e até fidelizar públicos sem sair da internet. Mas para ter resultado, não basta apenas postar. É preciso entender o perfil do consumidor, escolher a plataforma ideal e produzir conteúdo que chame a atenção. Pois é, na entrevista de hoje a gente vai ver como usar as redes sociais para vender mais e fortalecer o seu negócio. A gente vai conversar ao vivo agora com o João Augusto Limeira, que é especialista em marketing social. João, muito bem-vindo ao Bom Dia da Inter de hoje. Primeiro, queria começar esse nosso bate-papo sabendo, sabendo aí de você, o que a pessoa precisa fazer para começar esse negócio na internet. Já tem um negócio, mas aí não sei usar, não sei mexer. O que é que a pessoa precisa saber assim de primeiro? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Primeiro, bom dia, Pedro. Bom dia, Hugo. Olha só, assim, a gente tem dois grandes pilares aí, né, de uma presença digital bem feita. O primeiro é você saber muito bem quem é o seu público. Eu acho que na introdução vocês colocaram muito bem. Você entender muito bem o seu público. E, além disso, você entender muito bem o que é que ele consome, né? Qual o tipo de conteúdo que mais agrada a ele. Porque, muitas vezes, a gente tem públicos de empresas diferentes e a gente, às vezes, quer colocar uma regra, né? É só o vídeo que funciona, é só a foto que funciona. Mas depende muito do seu público. E conhecer esse público de forma bem aprofundada faz toda a diferença nesse início. E claro que você que nos acompanha pode enviar sua pergunta, seu comentário para o nosso WhatsApp, o 988561836. Participe dessa conversa com a gente. Nesse contexto, em qual momento deve se dedicar uma equipe ou parte do seu tempo de trabalho para esse serviço? Porque tem serviços que são divulgados por outros meios, de uma forma mais orgânica, que a gente chama no popular de boca a boca. Qual tipo de perfil de venda casa mais com o uso da internet? Seria para quem quer ampliar o seu alcance? Porque, por exemplo, eu sou de Natal, aí eu divulgo nas redes sociais, atinjo pessoas em Mossoró, em Caicó, mas se eu não tiver condições de deixar lá, como é que fica? Até porque tem esse boca a boca também na internet agora, né? A gente quer marketing digital, às vezes eu acho até um pouco de prepotência, a gente achar assim, não, tem que ter marketing digital agressivo. Às vezes não. Às vezes tem o restaurante e o bar da esquina, que tem 30, 40 anos de tradição, que muitas vezes eles têm uma estratégia boca a boca tão forte, que se eles fizessem uma estratégia de marketing digital, não ia dar tão certo. Mas o que é que eu sempre recomendo para clientes, para sempre quem pede essa orientação. E é muito interessante pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa que a nossa empresa não está na internet porque a gente não ativou os canais. Mas muitas vezes ela está lá porque estão falando da gente, mesmo vocês sem ter canal digital nenhum. E todo tipo de negócio vale a pena a gente estar na internet. Claro, alguns negócios eles têm um objetivo ali de estar sempre com conversão de venda, de adquirir novos clientes e por aí vai. E outros, às vezes, é um reforço de marca, às vezes a gente não tem ali uma jornada de compra, vamos dizer assim, direta. Mas ali tem um reforço de marca, tem uma divulgação de conceito e por aí vai. Mas eu acho que o boca a boca, ele é muito, 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 muito importante. Claro, o marketing digital, ele vai contribuir de forma muito efetiva nesse sentido. Mas eu ainda sou um grande defensor de que existem inclusive estudos que já dizem sobre isso, que o boca a boca ele funciona muito bem. Mas assim, claro, como profissional de marketing digital, eu digo isso sem sombra de dúvidas, que a gente investir de forma efetiva em contratar uma equipe, principalmente, para terceirizar esse serviço, eu acho que é fundamental. João, e tem a comunicação também, né? Porque não basta apenas estar nas redes sociais, né? Eu sou um empreendedor, aí eu estou lá nas redes sociais, mas eu não respondo ao público, não respondo o pessoal que está perguntando, e o preço disso aqui, e como é que faz, e onde é que fica, e o horário de funcionamento. Quando essas pessoas não respondem, isso pode fazer um efeito contrário, inclusive, assim, quando essa comunicação ela não é eficaz? Faz muito efeito. Olha, eu digo muito essa frase, se você não sabe brincar, não desça pro play, viu? Então, se você não aguenta, a sua empresa não tem os processos muito bem alinhados para receber a quantidade de clientes que você imagina ter, é melhor estruturar bem antes
para que essa presença digital não traga frutos tão negativos. E isso é interessante a gente falar, porque a gente fala de marketing digital, mas o marketing digital, muitas vezes, ele começa antes de estar online. A gente precisa alinhar muito bem qual é a equipe que vai receber esse usuário, como é que a gente precisa treinar muito bem essa equipe para ver a linguagem, como é que ele vai funcionar. Essa equipe de atendimento precisa entender muito bem como é os processos dessa empresa, porque já aconteceu muitas vezes, alguns clientes, inclusive, do cliente estar divulgando uma promoção, a promoção é até amanhã, o preço é esse e tudo mais, e a própria equipe, quando entrar em contato com elas, que promoção é essa? A gente não sabe que promoção é essa. Isso aí, assim, é um ponto crucial para a gente entender. Como eu falei, principalmente a gente entender como atender esse cliente e treinar a nossa equipe, preparar todo o nosso aparato para que esse usuário, ao chegar, ele não tenha uma experiência negativa. Existem estudos que, inclusive, dizem que um contato, uma percepção negativa de um usuário, ela tem um poder muito maior do que aquele que teve uma experiência positiva. Ou seja, a partir do momento que um usuário ele tem uma experiência negativa com a marca, com um serviço, com uma loja, ele tem um poder muito grande de espalhar isso. Pode ser, inclusive, no boca a boca. Mas preparar-se antes para que essa estrutura esteja pronta para que o usuário seja atendido da melhor forma, isso faz toda a diferença. Walter de Parnamirim pergunta para o especialista sobre impulsionamento. O que é isso e vale a pena? Tráfego pago, impulsionamento é a mesma coisa? As pessoas chamam de tráfego pago, impulsionamento, mídia paga, vale muito a pena. E o que é o impulsionamento? Na internet, a gente tem o alcance orgânico, vamos dizer assim, né? Que é basicamente quando as pessoas postam lá seus conteúdos, seus vídeos, e você depende exclusivamente do algoritmo da rede social. No impulsionamento, você escolhe quanto você vai investir, que tipo de público você quer atingir, em que local ele está, quais são as suas características, quais são os seus interesses. Ou seja, é um tipo de veiculação que você tem o poder de levar o seu anúncio diretamente ao seu público-alvo. Um exemplo claro, se eu quiser atingir um pai de uma criança de 6 anos que mora no bairro de Petrópolis e gosta muito de carros, por exemplo, eu tenho esse poder dentro do impulsionamento. E vale muito, muito, muito a pena para os dois objetivos, tanto para converter em cliente, como também para reforço de marca, para a gente obter o alcance melhor possível para a marca. Hoje fala-se muito nisso, né, do algoritmo, porque o algoritmo me mostrou isso, não me mostrou aquilo, o que eu vejo às vezes não é o que você vê, o que Pedro vê, e de fato isso tem dificultado mais até esse impulsionamento de forma orgânica? Isso tem dificultado, mas por um outro lado, Hugo, isso tem ajudado também. Porque a partir do momento que existe uma limitação do algoritmo, isso força o cliente, força a empresa a produzir conteúdos de fato relevantes. Porque a gente fala muito sobre a limitação do algoritmo, mas o algoritmo também ele entrega o que ele considera também relevante. E o que é ser relevante? É ser criativo, é deixar a sua mensagem muito clara, é deixar a mensagem de forma ali, por exemplo, num vídeo, por exemplo, já nos primeiros segundos. Ou seja, isso força, essa limitação do algoritmo, ela força o cliente a trazer ali para ele alguns conteúdos muito mais relevantes, muito mais criativos, focados no perfil do cliente, porque às vezes a gente pensa que dentro do Story, por exemplo, a gente dá bom dia clientes, boa noite clientes, a gente acha que isso é uma estratégia de marketing digital, mas sim, a gente trazer conteúdos cada vez mais criativos e que tenham um foco total na experiência do usuário. Isso é um desafio trazido pela essa limitação do algoritmo. Por isso, acho que, de um outro lado, isso até ajudou. Tá, a gente fala aqui, João, com um público muito diverso, né? Desde pessoas que têm empresa, tenho certeza que o pessoal está acompanhando, pessoas que têm empresa, mas aquela pessoa também, aquele microempreendedor, aquela vizinha que vende aquele perfume, todo mundo tem uma vizinha que vende perfume, né? Aquela pessoa ali do bairro que vende algum produto, enfim, é a roupa, é a calça. Como que essa pessoa ela pode fazer para começar, de fato, a vender melhor o seu produto também nas redes sociais, né? Porque às vezes você tem a vizinha, mas o pessoal da outra rua não sabe, mas você conhece, tem na rede social, mas a pessoa não sabe que você vende, né? Como é que dá para começar isso de uma forma assim bem mais fácil? Essa é a grande vantagem, né, do marketing digital, das redes sociais, vamos chamar assim, essa democratização
dessas estratégias comerciais dentro da internet. O primeiro ponto, para você que está vendendo seu bolo, para você que está iniciando o seu negócio, poxa, eu quero fazer uma renda extra, você tem uma rede social ao seu redor, que são seus amigos, seus familiares, seus conhecidos. Todas essas pessoas muitas vezes já estão no seu Instagram e eles podem ser seu cliente. Eu acho que o primeiro ponto que é para você começar dentro das redes sociais é usar os seus próprios canais. Você já tem o engajamento ali. Muitas vezes o engajamento que uma empresa queria ter, você já tem no seu Instagram. Muitas vezes um alcance que uma empresa queria ter, você já tem no seu Instagram. Então, divulgue lá o seu bolo, divulgue seu docinho, divulga seu serviço de mudança lá na sua rede social pessoal. E convide as pessoas para curtirem, para comentarem, e assim essa estratégia ela vai se desenvolvendo de forma natural. Você não vai começar, não precisa, que você começar, claro, vai ser perfeito, mas você não precisa começar com a melhor foto, com o melhor vídeo. Comece com as ferramentas que você tem. Se você tem um celular, você já pode fazer a foto, colocar lá a legenda, você pode fazer o seu vídeo, você falando, mas eu acho que existe uma rede social fundamental que pode te ajudar muito nesse início, que são as pessoas, os seus amigos, conhecidos e por aí vai, que estão ao seu redor, ali no seu Instagram. Dá para começar assim, isso vai se desenvolvendo de forma natural, vai chegar um momento que você vai ter que contratar uma equipe para cuidar disso, e aí sim, aí as coisas vão acontecer de forma natural, mas dá para começar dessa forma, sim. É isso, muito obrigado, tá? A gente conversou agora com o João Augusto Limeira, especialista em marketing social. Obrigado, tá, por participar aqui, pela disponibilidade. Obrigado, gente, sempre à disposição. Obrigado, até mais.